E se eu dissesse para você que esse é um dos únicos vídeos que, se você assistir até o final, você não vai precisar de mais nada para errar seu viés direcional, você acreditaria em mim? Pois é. Depois desse vídeo, com certeza absoluta, você não vai errar mais de 50% das vezes. Muito provavelmente você acerte mais de 60% das vezes o viés direcional, certo? Porque hoje nós vamos falar sobre como identificar o viés diário, como identificar o próximo Draw Liquidity, que significa o próximo ponto de liquidez, que é o nosso Draw on Liquidity, e como você pode identificar possíveis Market Maker Model e possíveis Next Day Model, que é justamente o dia onde a gente tenta encaixar ali o próximo alvo, a próxima liquidez, a liquidez mais próxima que o mercado tende a pegar, beleza? Então, nós já vamos falar sobre a forma mais simples de estruturar o Draw Liquidity e formar um viés diário para o seu dia. Qual a base disso, né? A gente tem como base a mínima ou a máxima do dia anterior, né? Então, o preço ele tende a fazer... Vamos partir aqui já para o gráfico, tá? Deixa eu colocar aqui o gráfico para vocês. Hoje de manhã eu tive uma aula com os alunos da comunidade e também, se você quiser um acompanhamento meu mais de perto, né, mais próximo, é interessante que você venha para a comunidade, para você fazer parte da comunidade, que é onde eu dou atenção para você. A gente corrige seus pontos fracos e coloca seus pontos fracos para virarem seus pontos fortes, certo? Então, aqui nós já vamos ver e nós vamos identificar que nós temos uma estrutura, certo? Então, o objetivo da entrega do preço para que a gente tenha uma máxima ou uma mínima, é uma expansão, correto? Então, vamos colocar que nós temos sempre uma acumulação antes de todas as expansões. O mercado ele é feito por expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração, depois de uma consolidação. Então, geralmente, quando ele expande, ele precisa de uma consolidação, expansão, outra consolidação, retração, expansão, consolidação, retração, expansão, e depois a gente vai ter a reversão. Esse é o modo que o Price Delivery, ou seja, a entrega do preço, ela é feita através do banco, né, que é o algoritmo do Banco Central, que é o IPDA, que é o que a gente chama de IPDA, que é o Interbank Price Delivery Algorithm, que é justamente o algoritmo do preço entregando dia após dia, após dia, após dia, e nunca vai acabar. É o que o Michael fala, nunca vai acabar. Então, para a gente entender, primeiramente, como podemos antecipar o Draw Liquidity, a gente precisa entender como é feita a entrega através de um candle, ou seja, se nós temos um candle, né, vamos colocar um candle de alta, nós temos esse candle de alta, nós teremos aqui o pavio desse candle, certo? Então, para que a gente entenda como é que a entrega vai ser feita dentro desse dia em específico, nós temos que entender que dentro dessa estrutura, muito provavelmente o que veremos é uma acumulação no início do dia, que geralmente é feita em Ásia ou em Londres. Depois nós temos a mínima feita, né? Geralmente depois do Midnight Opening Price nós temos essa mínima feita. E depois nós iremos buscar a expansão do dia. E quem sabe até no final do dia nós vamos ter ali uma reversãozinha para o fechamento do dia. Então tudo isso é colocado dentro de um candle diário para que a gente entenda o que é o TP3. Aí eu vou colocar aqui a explicação. Felipe, o que é o TP3? TP3 é o The Power of Three, que são o poder dos três. É a acumulação, manipulação e distribuição. Mas geralmente a acumulação ela é feita em microsegundos, milimetricamente colocada dentro do gráfico, a gente não percebe. Às vezes ela está dentro de uma estrutura de 5 minutos, em 5 candles de 1 minuto, e a gente não percebe, mas eu vou falar tudo isso para vocês. Então, já vindo da base, entendendo a base, a gente vai falar sobre o Draw Liquidity, e para que vocês entendam isso, a gente precisa entender sobre a consolidação, a tendência de alta e a tendência de baixa, que são alguns pontos que a gente vai trazer aqui hoje, tá? Então, já entendemos essa base da ótica, né, da entrega do preço através de um candle específico. E agora o que nós vamos falar é justamente sobre essa teoria da expansão, a teoria da tendência de alta e a teoria da tendência de baixa. Se o preço ele não consolidar, ele muito provavelmente vai buscar ou a máxima ou a mínima de ambos os dias. Ou seja, vamos lá, vamos colocar esse exemplo aqui, ó. Se o preço não consolidar
Vamos colocar aqui, deixa eu ver um exemplo aqui. Vamos colocar esse, ainda que ele tenha liquidado aqui a máxima do dia anterior, mas vamos colocar esse exemplo aqui, beleza? Repare que ele consolida, ó, tá vendo? Ele é consolidado dentro dessa range, ou seja, ele meio que fica aqui dentro dessa rangezinha que ele fez aqui, certo? Então, mesmo assim, ele pega ainda a máxima do dia anterior, mas existe aqui ó, um exemplo, pronto. Exemplo claro aqui do que eu quero entregar para vocês, ó. Prestem atenção nesse candle, tá, de alta, que inclusive é um candle de segunda-feira, tá? E a terça-feira ele não entrega nem na máxima nem na mínima. Terça-feira é esse candle aqui, tá? Preste atenção. Esse candle é o candle de terça-feira. Ele não entrega nem a máxima e nem a mínima. Ou seja, se o preço consolidar, é muito provavelmente que ele não pegue nem a máxima nem a mínima. Mas se o preço não consolidar, ele vai pegar a máxima ou a mínima. Já entendendo isso aqui, a gente vai agora colocar o exemplo gráfico do próximo DOL, que é justamente a nossa piscina de liquidez. Reparem como é importante a gente monitorar o candle abertura, mínima, máxima e fechamento dele quando é um candle de alta, abertura, máxima, mínima e fechamento quando é um candle de baixa, tá? Então, reparem que todas as vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, ignorando, lembre sempre disso aqui que eu vou passar para você agora, ignorando segunda e sexta-feira. Talvez até quinta, mas geralmente de segunda a sexta-feira nós podemos ignorar o corpo do candle. Por quê? Vou mostrar na prática. Nós temos aqui segunda-feira e terça-feira nós temos aqui o preço voltando para dentro da range, ou seja, o corpo desse candle de terça-feira, ele não vai até a máxima, certo? Ele volta para dentro e fica nessa range. Mas aqui na quarta-feira, nós percebemos que o preço ele fecha com o corpo do candle acima dessa máxima. Presta atenção. Obviamente, o preço na quinta-feira ele vai fazer o TP3. Olha aqui que a gente conversou sobre o The Power of Three. Ele abre aqui em 6.276,50. Olha aqui, vou fazer o desenho do lado aqui para vocês verem, ó. Olha o desenho da abertura do candle. Agora a gente vai ver a mínima desse candle se formar. Eu vou colocar a mínima exatamente onde ele está. Ó, ele mergulha para dentro desse candle novamente. Presta atenção. E agora ele vai até o Draw on Liquidity. Olha o DOL. O DOL é esse. Nós chamamos o Draw on Liquidity de DOL, né? Draw on Liquidity. O que é isso, Felipe? É liquidity, é a liquidez que muito provavelmente o preço agora vai buscar. Então é o nosso próximo DOL, é nossa próxima liquidez. Então, como esse corpo do candle passou para cá, esse de quinta-feira ele já abre fazendo abertura mínima. Agora olha só, ó, aqui já ultrapassa o nosso DOL, ó. Já ultrapassa a máxima do dia anterior e ele fecha lá em cima, faz a máxima, claro, vou tirar até o DOL aqui, colocar o DOL de lado aqui, ele faz a máxima, depois ele volta fazendo o fechamento aqui, e nisso aqui a gente tem um candle de alta, né? Vou colocar de outra cor aqui, vou colocar na caixinha aqui também, para ajudar vocês a entenderem o que eu quero dizer, tá? Então nós temos aqui um candle de alta, que foi feito com abertura mínima, máxima e fechamento, que é esse candle aqui, certo? Agora a gente vai tentar capturar o próximo DOL, certo? Beleza. Aqui a gente teve a quinta-feira expandindo o preço além dessa máxima. O corpo do candle fechou acima desse candle. Qual o próximo DOL? Geralmente é o próximo DOL é o de compra. Só que aqui tem um detalhe importante. Nós temos um PD Array. O que é o PD Array? É um dos pontos de interesse que a gente já aprendeu. Se você não aprendeu, tem um vídeo aqui de gente falando sobre pontos de interesse. Então, ó, o ponto de interesse qual é? O Fair Value Gap. Então, nós temos aqui um Fair Value Gap, que esse foi o próximo DOL. O próximo DOL era a máxima do dia anterior, da quinta-feira. Quinta-feira pegou a máxima de quarta e sexta-feira, na verdade aqui de quinta para segunda, é o que a gente falou. Segunda-feira é o dia, justamente o dia que a gente isola o fechamento do corpo do candle para cima da máxima do dia anterior, tendo isso como continuação de viés. Porque ele mergulha aqui para o busy, que é justamente o Fair Value Gap de alta. Então nós temos um Fair Value Gap de alta e agora a gente vai voltar para a teoria do Draw on Liquidity. Qual é a teoria do Draw on Liquidity? A gente vê aqui ele capturar a mínima de quinta-feira, abre segunda-feira, ou seja, nova semana, certo? E essa nova semana a gente percebe aqui o seguinte, ó. Olha a mínima desse candle. Tá vendo a mínima do candle?
Terça-feira não consegue fechar com o corpo abaixo. Terça-feira só fecha com o corpo dentro do pavio. Olha aqui. Olha o pavio onde está. Olha aqui, os 50% sendo respeitado do pavio. Por isso que nós utilizamos muito. Eu vou redesenhar, ó, Fair Value Gap, tá? Vou excluir o Fair Value Gap e agora eu vou desenhar aqui o pavio do candle. Olha como esse 50% do pavio ele é extremamente respeitado, certo? E agora o que é que acontece? Nós temos uma nova semana e vamos voltar para aquela teoria do fechamento do corpo do candle, para a gente entender sobre o próximo doll, a próxima liquidez que o preço irá buscar. Então, o que nós vemos aqui é esse dia ele fechar para dentro desse pavio, ou seja, muito provavelmente temos aqui, ó, presta atenção nessa construção de narrativa agora. Temos um Fair Value Gap, que o corpo do candle respeitou o Fair Value Gap. Temos aqui os 50% desse pavio, ó, vou deixar aqui a Fibonacci, os 50% do pavio sendo respeitado pelo corpo do candle dos dias posteriores, que é terça e quarta. E agora a gente vê quarta-feira fechar, olha só, fechar acima da máxima da terça-feira. Então, a gente vai ver um TP3 na quinta-feira, muito provavelmente. Então, o que é que acontece? O preço vai lá, abre, olha o preço de abertura aqui, abre, faz a mínima, expande e faz o fechamento acima da máxima do dia anterior. Então, aqui a gente aprende um pouco mais sobre essa direção do preço em termos de abertura, mínima, máxima e fechamento, buscando a liquidez do dia anterior. Agora nós vamos aprender a como usar os swing points. O que são os swing points? É aqueles candles, os 3 candles que fazem um swing, né? Então vamos já mostrar para vocês aqui que a gente vai usar ele aqui, vai utilizar ele aqui, né? Para mostrar justamente como é que a gente pode antecipar um movimento de alta, mesmo sem um contexto narrativa favorável. Então, nós temos aqui um candle, outro candle e outro candle do lado de cá. Esse é o nosso swing point, só que aqui é um swing point de alta, tá? Então, nós também podemos ver o swing point de baixa. Vou dar um exemplo de baixa e vou dar um exemplo de alta, tá? Exemplo de baixa. Prestem atenção que aqui nós temos a liquidez sendo tomada, tá? Nós temos a liquidez sendo tomada. E aí agora a gente vê um swing point para baixo, ó. Justamente porque, ó, aqui o corpo do candle fechou para cima, mas lembra da quinta, sexta e segunda serem ignoradas, ó? A gente tem quinta, ó, quinta-feira limpou a liquidez, e aí a gente tem o recuo do preço, porque, vamos lembrar da teoria inicial, porque a gente tem abertura, talvez na segunda-feira, manipulação na terça, na quarta, quinta, sexta de expansão, quando a semana é extremamente bullish. Mas agora vamos colocar em outro contexto. Segunda lateral, terça de manipulação, quarta e quinta de expansão, sexta-feira de recuo. Esse é um candle. A gente está falando de um candle aqui. Então vamos colocar ele como desenho aqui, ó, para ficar mais fácil. Então segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Certo? Então, todos esses exemplos é de uma semana, assim como o candle diário também. Só que na semana a gente vai ter segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Dentro do candle a gente tem Ásia, Londres, Nova York, Lunch, London Close e PM Session. Ou seja, todas essas sessões dentro de um candle só. Então aqui a gente tem o swing low. Esse swing low mergulha para onde, Felipe? Ele mergulha justamente para a liquidez interna, que é justamente a liquidez da quinta-feira, certo? Feita nessa semana. Então a gente vê que a máxima da semana passada ela foi liquidada. Ó. Aqui a gente tem quinta-feira da semana anterior sendo liquidada na quinta-feira da semana posterior, ou seja, quinta limpando quinta. E com isso faz com que o candle recue para dentro da range. Agora a gente vai ver um outro fenômeno extremamente importante. Nós vamos agora colocar aqui o preço de abertura da semana posterior. Beleza, quinta-feira limpou a quinta passada e agora a gente vai ter sexta-feira fechando aqui a semana, né, com esse candle para baixo. Agora vamos olhar para a semana posterior e usar todo o conteúdo que a gente usou para levar esse preço mais para cima, para entender qual o próximo doll. Vamos lembrar do doll, sempre lembrando do doll. Vamos lá, segunda-feira abriu. Beleza. Pô, segunda-feira a gente não conseguiu ver o corpo do candle fechar acima da máxima. Só que a gente já mergulhou para dentro da onde? Olha aqui. Olha aqui.
e agora a gente vai utilizar esse swing point para a gente pegar a liquidez do lado oposto, certo? Então, segunda-feira mergulha para dentro do Fair Value Gap e tem um dia altista, beleza, o dia altista. Qual o próximo doll aqui agora, Felipe? Vamos ver, porque o mercado, ele não deixou com que esse corpo fechasse acima desse, mas ele iniciou a semana com gap, que é o que eu falo sobre a sexta, segunda e quinta-feira. Olha o gap, ó. Fechamento da semana passada e abertura dessa semana. Esses são os novos gaps semanais. Todos esses novos gaps semanais, eles são usados como suporte e resistência. Só que aqui a gente está vendo que a gente tem um busy do diário. Esse busy do diário vai ajudar a gente a levar o preço mais para cima, ou seja, presta atenção na construção da narrativa. Mínima da semana passada foi liquidada na quarta-feira. Quarta-feira não fecha com o corpo do candle abaixo das últimas duas mínimas. Ele respeita as últimas duas mínimas. Então o que é que a gente vai ver? A gente está dentro de um Fair Value Gap de alta, dentro de um novo gap semanal de alta, que agora é de alta, porque o corpo do candle também respeitou ali, como você pode ver. E o que é que o candle vai fazer? O próximo candle vai fazer, muito provavelmente, ele vai fechar acima. Olha aqui agora, ó. Ó que máxima. Olha essa máxima. O corpo do candle de quinta-feira fechou acima de quarta e, obviamente, que sexta-feira já vai iniciar o dia pegando a máxima de quinta-feira e, consequentemente, também a máxima da semana de terça-feira, como a gente pode ver aqui. Ou seja, essa construção da narrativa junto com os swing points, olha aqui um swing point, olha aqui o swing point, tá vendo? Candle maior, candle menor e o outro candle maior. Dentro da onde, Felipe? Dentro de um Fair Value Gap de alta. Então, o Fair Value Gap de alta foi usado como suporte para levar o preço mais para cima e agora a gente vai ver um outro fenômeno para a gente dar uma encerrada nessa aula que tá muito fera. Olha aqui. Aqui nós temos de novo um Fair Value Gap. Só que aqui agora a gente tem quinta, sexta e acabou a semana. Presta atenção, lembrando de tudo que a gente viu até aqui. Sexta-feira a gente fecha a semana, vamos aqui agora colocar o preço de abertura da semana. De novo, nós temos o preço da semana entre essa range atual, ou seja, fechamento dessa semana, muito próximo até, não temos um novo gap semanal como a gente viu na outra semana, só que agora a gente vai pensar o seguinte, olha a mínima de sexta-feira aqui, olha terça-feira sem fechar o corpo abaixo de segunda e sexta. Então, se a gente tem o preço mergulhando para dentro de outro Fair Value Gap de alta e o corpo do candle não fecha abaixo, a gente não vai mais olhar para baixo. Primeiro porque o order flow é de alta. A gente está vindo de máximas e mínimas ascendentes. Então, olha a quarta-feira como vem. Ela já vem mostrando para que veio. Ela já vem mostrando para limpar a máxima da semana, a máxima de segunda-feira e continuar a tendência. Presta atenção que mágico. Ele mergulha para dentro do Fair Value Gap, fecha o corpo do candle acima do fechamento das duas e aqui agora ele faz um outro swing point. Olha o outro swing point aqui, ó. Candle para cima, candle mais para baixo do meio e o outro candle já abrindo, já expandindo. Qual a narrativa, Felipe? Eu entrei dentro do Fair Value Gap, tá? Entrei dentro do Fair Value Gap de alta, fiz o swing point e agora tô levando o preço mais para cima. Agora olha que interessante. Fechamento de quarta-feira, certo? O candle, ele respeita aqui o body, né? O body respeita a máxima, só que aqui agora a gente vai voltar para aquela teoria da quinta e sexta. Quinta e sexta expandindo e fechando a semana extremamente bullish. Por quê? Porque aqui agora a gente tem abertura da semana, mínima da semana, máxima da semana e fechamento. Lembrando do candle. Isso aqui é um candle semanal. E eu vou deixar para a próxima aula falar sobre os Week Templates. A gente vai falar sobre todos os padrões semanais, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu vou trazer exemplos para vocês de como utilizar cada um dos Week Templates para você e vou mostrar na prática. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, faz a sua inscrição e ativa o sininho porque os próximos vídeos a gente vai complementar justamente com os Week Templates. Eu vou falar sobre cada um deles, vou usar exemplos reais e vou mostrar para vocês como vocês podem melhorar muito a sua compreensão do ICT e da entrega do preço, beleza? Se você gostou desse vídeo, lembrando, faz um comentário, deixa um like, segue a gente nas nossas redes sociais e tamo junto. Valeu, é nóis!